Fala liderança, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje eu vou passar para vocês um treinamento que eu fiz exclusivo para os líderes da minha empresa do Papo Cursos e Concursos, tá? E nesse treinamento eu comentei com eles os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Um livro que é sucesso no mundo inteiro e que eu destrinchei e coloquei a minha visão sobre aqueles tópicos também. Então, espero que você goste, aproveite, tá? E deixe o seu like logo agora nesse vídeo para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Então aproveita. Tela com vocês aqui, vamos direto pro conteúdo aí, para não perder, não sair do nosso tempo, né? Bom pessoal, hoje nosso assunto hoje, nosso tema vamos comentar sobre o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? É um livro muito vendido, né? Que é bem conceituado, é best-seller, inclusive. E por trás dele também tem um sistema de treinamento gigantesco, né? E tanto nos Estados Unidos, né? Em vários países também. Como a gente sempre sabe, o tema de hoje, comentando sobre os 7 hábitos, né? A duração 30 minutos. Como sempre digo, vale mais um pequeno hábito do que uma grande memória. Então, se vocês puderem anotar algumas informações, é muito importante. Porque depois vocês podem revisar, entendeu? Ah, mas você manda o slide no nosso grupo. Mas se você anotar, às vezes uma parada que eu falei, às vezes uma história que eu contei, uma comparação que eu fiz, você vai lembrar mais rapidamente. Então por isso que é importante. Então aproveita ao máximo aí, galera. Bom, no mundo de hoje existem muitos trabalhadores, isso é inquestionável. Existem muitas pessoas trabalhando, e o que fazer para ser mais eficaz e produtivo? Hoje todo mundo está se perguntando isso. O que é que eu posso fazer para ser mais eficaz, para produzir mais, produzir melhor? Então, quais são os hábitos que vão te fazer ser mais eficaz? Quais são os hábitos que vão te levar mais rápido a chegar no objetivo? E aí, para que a gente possa falar sobre hábito, é importante a gente entender o que é um hábito, né? O que é o hábito? E o hábito nada mais é aquilo que você consegue fazer rotineiramente, quando o seu cérebro ele já está tão acostumado a fazer uma coisa que ele já não pensa mais antes de fazer. A gente denomina hábito quando uma ação ela sai do consciente para o inconsciente. Então que eu não fico pensando para executar, então aquilo ali é considerado um hábito. E o quanto tempo demora para se formar um hábito, um novo hábito? Tanto eu quanto vocês, nós temos hábitos positivos, né, que nos levam adiante. E nós também temos hábitos negativos. Ninguém aqui está longe de ter hábitos negativos. Todo mundo tem. O que é importante? Qual que é a nossa luta diária? É poder identificar os nossos hábitos que nos levam a maus resultados e mudar, né? E quanto tempo isso demora? Algumas pesquisas dizem que o hábito para ser instalado demora 21 dias de prática. E o estilo de vida ele se concretiza com 90 dias de prática. Então se eu executo uma coisa por 21 dias, eu tenho uma grande chance de instalar aquilo ali como um hábito. E se eu executo aquilo ali diariamente durante 90 dias, aquilo ali é como se fosse um estilo de vida para mim. Então é interessante você entender essas temáticas, né? Algumas pesquisas demonstram que são de 30 dias para estabelecer um hábito, mas no padrão onde vocês vão ver, em grande maioria, vocês vão ver as pessoas falando aí a respeito dos 21 dias. E o primeiro hábito, o hábito número 1, seja
proativo, o hábito de ser proativo. Se eu perguntar aqui para vocês o que é ser proativo, todos vocês vão dizer que é você não esperar uma coisa que você vê que tem que ser feita, você ir lá e fazer. A grande maioria de vocês vão dizer isso, que é dessa forma que se popularizou essa palavra, proativo. Porém, para psicologia, o proativo é aquelas pessoas que elas chamam a responsabilidade para ela das coisas que acontecem. Ela tem um ciclo de influência mais aumentado, né? Maior. Então é como se hoje a gente vê muito Paulo Vieira falando de autorresponsabilidade, né? E é você trazer para si a responsabilidade das coisas que acontecem com você. Então, por exemplo, aqui na tela a gente pode ver aí duas imagens. Na primeira imagem a gente percebe assim, ó, círculo de preocupação. Você pode ver que o círculo de preocupação ele é o mesmo tamanho do outro, porém você percebe que o círculo de influência de uma pessoa reativa é menor. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela, na cabeça dela, ela tem pouca influência pelos resultados que ela tem. Ela acha que as coisas que vão acontecer na vida dela, né, as coisas que acontecem é culpa do destino. Ela sempre atribui isso e ela muitas vezes se preocupa com coisas que não tá na responsabilidade dela de fazer alguma coisa. Então, se você parar para pensar, as coisas que mais te preocupam são coisas que não tá ali na sua responsabilidade de fazer alguma coisa. Você não tem como fazer nada. E aí você fica preocupado que aquilo vai acontecer, que possivelmente aconteça, mas não tá na tua responsabilidade aquilo ali, entendeu? Então tem que ter esse jogo aí de saber ampliar e ao mesmo modo ampliar o seu círculo de influência, entender que você tem que agir aonde você tem influência. Isso aí você não pode deixar de fazer. Quando você vem para a figura da pessoa proativa, você vê que o círculo de influência dela aumenta, né? O círculo de influência dela aumenta e ela se preocupa menos. Olha que coisa interessante. Ela se estressa menos, ela se preocupa menos, né? Ela se importa menos com a opinião dos outros. Então, por quê? Ela amplia o círculo de influência dela. Ela sabe que ela influencia o meio e não é o meio que influencia ela. Algumas pessoas dizem assim: se eu tivesse um colaborador, ou se eu tivesse um chefe menos durão, ou se eu tivesse um colega de trabalho que fosse mais gente boa, se eu tivesse. E toda vez que você usa esse argumento de se eu tivesse, quando você amplia o ser, você está sendo uma pessoa reativa. Quando você pensa, eu posso ser mais calmo para que eu ature pessoas desse tipo, eu posso aumentar a minha inteligência emocional a tal ponto de que eu não me incomode com as outras pessoas ao meu redor, que eu entenda que cada pessoa tem um comportamento e se ela está agindo daquela forma, é uma forma de agir dela e eu não vou ficar chateado por conta disso. Então, a pessoa que ela é uma pessoa proativa, ela tem um nível de influência aumentado, ela chama a responsabilidade para si. Eu vou ser mais calmo, eu quero ter mais tranquilidade, entendeu? E as pessoas que jogam a responsabilidade para o outro dizem assim: porque fulano me estressa, porque fulano é assim, isso me dá raiva, porque eu sinto raiva porque fulano é assim. Não é o outro que é assim, é você que não está tendo um nível de calma e tranquilidade suficiente para poder aceitar uma situação como essa. Então, a pessoa proativa, ela tem a influência sobre o meio e ela não pensa que o meio tem influência sobre ela. Então, esse é o primeiro hábito das pessoas altamente eficazes, tá? Você nunca pode pensar, não é o meio que te influencia, é você que influencia o meio. Sempre você tem que pensar dessa forma, tá? Se tem alguma coisa para mudar na sua vida, a coisa tem que vir de dentro para fora e não é de fora para dentro. Se alguma coisa está errado fora, o que está acontecendo na sua vida é reflexo do seu interior. Pensem sempre nisso, é de dentro para fora. Os resultados que você tem
é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então alguma coisa tem que ser ajustada em você, você tem que ser melhor em alguma coisa, você tem que desenvolver alguma habilidade que você ainda não desenvolveu, e é assim que você amplia o seu círculo de influência, até você estar no controle da situação. E uma coisa interessante que quero logo dizer para vocês é, por mais que vocês ampliem o círculo de influência, os desafios que vocês vão encontrar vão ser maiores, e você vai ampliando, sendo cada vez melhor, até chega um ponto que você vê um probleminha que antigamente você dizia, pô, esse problema aí, cara, era muito difícil para mim antigamente, e hoje já não é mais tão difícil assim. E é assim que você tem que sempre progredir, tá? Essa é a pessoa proativa. Um segundo hábito das pessoas altamente eficazes é o seguinte: comece com um objetivo em mente. Você precisa saber quem você é. O objetivo, você tem que, tipo, mais ou menos assim, viver duas vezes, sabe? É você viver duas vezes, um na sua imaginação e outra na vida real. A maioria das pessoas, elas vivem apenas uma vez, pô. Ela vai vivendo de qualquer jeito. Ela não imagina o futuro dela. Ela não imagina o que é que ela vai estar fazendo daqui a um ano, daqui a um mês, daqui a uma semana. Ela não sabe. Então, as pessoas que têm muita eficácia em seu trabalho, desenvolvem bons hábitos, são pessoas que têm esse objetivo em mente. Você precisa saber quem você é, quais são os seus papéis e para onde você vai. A melhor forma de criar isso é na sua imaginação. Qual o seu papel para a sua família? Qual o papel que a Alessandra tem para a família dela? Qual o papel que ela ocupa na família? Como ela é um membro da família? Ela apoia? Ela é uma pessoa que necessita de apoio? Qual que é o papel que ela escolheu ser? Qual é o papel que a Marcos tem na família dele? Qual o papel que o Alex tem para a sociedade? Qual o papel dele para a sociedade? Para onde Neto está indo? Qual o caminho que ele está querendo trilhar? Como você vai ser no futuro? Quais são os comportamentos que Jailma quer ter no futuro? Então, é interessante que você se faça uma pergunta e por alguns instantes imagine como que você quer estar no futuro. Por quê? Porque são habilidades que você vai construir. Não é que você vai brotar em você, não, você vai construir. E é assim que as pessoas altamente eficazes fazem. É esse hábito que vocês têm que implantar. Vocês têm que sentar a bunda na cadeira, esquecer esse mundo que onde as pessoas dizem que não podem ter tudo que querem, que não podem realizar os objetivos, fazer realmente as metas que querem, a forma como você quer, o carro que você quer andar, o emprego que você quer ter, a empresa que você quer construir, o lugar que você quer estar, a quantidade de pessoas que você quer palestrar, o que você quer estar desenvolvendo. Você anotar isso, fechar os seus olhos, se imaginar no futuro fazendo aquilo, tendo o resultado daquilo, que quando você cria esse caminho, o teu cérebro vai entender o caminho que tem que seguir. Então é muito importante que vocês tenham isso, vivam duas vezes, pensa nisso, pensa no futuro, o que é que você pode criar no futuro, tá? Qual caminho que você está trilhando, qual o caminho para a sociedade, qual o papel para a sociedade. Vocês têm que ter os papéis de vocês, o que você contribui, com quem você contribui. Então isso é muito importante, esse hábito, tá? Hábito número 3, primeiro mais importante. Então galera, preste bem atenção, eu vou passar um tempinho aqui nesse quadrante, tá? Esse quadrante ele divide atividades importantes na parte de cima, atividades importantes, atividades não importantes, atividades urgentes e atividades não urgentes. Onde está a sua atenção? Sua atenção tá. Você é uma pessoa que está resolvendo crises a todo momento, está com um problema urgente, você está com projetos com data marcada para entregar, que você tem que correr atrás para entregar, porque senão você não vai conseguir fazer. Você tá uma pessoa que está com mais tempo em prevenção, em treinamento, desenvolvendo relacionamentos, identificando novas oportunidades, planejamento, recreação, se divertir, você tem tempo de planejar, você tem tempo de criar alguma coisa nova. Você é uma pessoa que tem interrupções frequentes, questões urgentes, correspondência, vive no telefone, relatórios, reunião, atividades comunitárias. Você é uma pessoa que tem pequenas tarefas no dia a dia, detalhes demais, quer perder tempo com pouca coisa, atividades agradáveis, como por exemplo assistir TV, ficar no WhatsApp o dia inteiro, ou grande parte do seu dia, perde muito tempo fazendo coisas que dá prazer ali, mas que não levam a lugar nenhum. Então onde tem que estar o teu foco? Presta bem atenção. O foco de qualquer pessoa que quer realizar coisas grandes na vida, ele tem que estar no segundo quadrante, da esquerda para a direita, que é atividades importantes e não urgentes. Você não pode ser o cara que fica apagando fogueira
fogueira, apagando fogueira, apagando fogueira. Você tem que ser o cara que trabalha na prevenção, que mantém, que treina, se capacita, você desenvolve relacionamentos, constrói relacionamentos, você identifica novas oportunidades. Tem que ter um tempo no teu trabalho para você identificar o que pode ser feito no teu trabalho para você produzir mais. Você tem que ter um tempo para planejar, para se planejar. Você tem que ter um tempo ali. Não, meu trabalho está todo em dia. Eu vou ficar aqui 30 minutos fazendo o que eu quiser, brincando, vou fazer alguma coisa divertida. Então você tem que ter esse tempo. Por quê? Porque você tá com o seu trabalho em dia, então você tem tempo para inovar. É diferente quando a pessoa está sempre apagando fogueira, constatando problema. O que é que acontece? Nível de estresse muito alto, cortisol vai lá para a cabeça. E isso é falta de o quê? Gestão. Gerir como é que você pode estar distribuindo o seu tempo no seu dia a dia. Então distribua o seu tempo em atividades não urgentes, média 70% ali de tempo nessas atividades. Todo mundo aqui no PAP executa trabalho de grande importância. E o que é que a gente pode fazer para minimizar os trabalhos que não são importantes, mas que tomam tempo? Essa é a sacada. O que é que eu posso fazer no meu trabalho? Criar, que já entra aí você quando está pensando em alguma forma de você criar algo que vai te poupar tempo no futuro. Você está tendo uma inovação, que é desenvolvendo ali oportunidades, novas oportunidades. Então o que é que você pode fazer, o que é que você pode criar que você deixe de perder tempo com coisas que você faz que não gera tanto resultado. Então essa é a sacada bem importante. Seu tempo tem que estar no não urgente e importante. Coisas que vão fazer você ir para o próximo nível. Coisas que bem executadas vão fazer você construir a empresa que você quer, o setor que você quer. Recentemente eu e Alan e Jailma estavam discutindo ali para ter um sistema onde otimizasse o tempo deles na questão de lançamento de nota na prefeitura de Mamanguape. A prefeitura lança nota por nota. Imagina lançar nota de 1.500 alunos, 1.000 alunos. E é isso que ele está fazendo atualmente, tem que lançar nota por nota. E um sistema que pudesse viabilizar isso diminuiria muito o tempo dele que ele perde fazendo ali aquelas coisas que são apagando incêndio, né? Que é o que ele está fazendo agora, perdendo muito tempo nisso. Então é isso que a gente tem que estar sempre pensando, como fazer para poder otimizar. Quarto hábito, pense no ganha-ganha. Todas as vezes que vocês forem entrar na negociação, vocês têm que entrar pensando no ganha-ganha. O que é isso? É fazer um negócio onde os dois lados saiam ganhando alguma coisa. Existe o cara que pensa ganha-ganha. Existe o cara que pensa ganha-perde, tipo, ele quer estar ganhando direto, não quer saber se o outro tá perdendo, ele vai fazer o negócio. Existe o cara perde-ganha, que é aquele doador demais, o cara que só quer doar e não ganha. Existe o cara que só quer ganhar e aí lasca o outro, independentemente se tem ou não, ele só quer estar ganhando toda a situação, ele só quer estar se favorecendo, só ele se favorece. Existe o cara que ele tem um ganha-ganha ou nada feito. O que é isso? É o cara que ele tem os valores dele tão fortes que ele mesmo no ganha-ganha ele não entra. Eu vou dar um exemplo para vocês. Recentemente estava na mentoria com o Pedro Quintanilha, né? Sobre marketing digital. Aí chegou um cara para fechar com o Pedro um contrato de 200 mil reais por 6 meses. E era para poder modelar uma venda de marketing digital do sexy shop. No sexy shop. E aí Pedro, ele é da igreja, né? Ele tem a parte da igreja. E ele imaginou, porra, meu filho é pequeno, eu não quero tá em casa mexendo no site, eu fazendo estratégia, e meu filho do meu lado dizendo assim: papai, o que é isso? Papai, o que é isso? E eu não poder explicar pra ele o que é, ele não vou me sentir bem. Isso não é alinhado com meus valores. Então, por mais que o cara vai ganhar dinheiro, o cara vai ganhar, mas vai gerar pro outro cara, você ganha, mas só que não tá alinhado com os valores dele. Então, quando não tá alinhado com os valores, esse é um nível alto, tá ligado? É um nível de você dizer assim: não, eu posso até ganhar com aquilo ali, mas eu não vou fazer porque não está alinhado com o que eu acredito, não está alinhado com o meu propósito. Isso mostra que você identificou um propósito muito bom na sua vida, que você já atingiu esse ponto aí de clareza daquilo que você quer para o seu futuro. Nunca feche uma transação quando não tiver plena convicção que ambos os lados estão ganhando. A relação ganha-ganha cultiva relacionamento a longo prazo. Então, se vocês quiserem ter bons fornecedores com vocês, se vocês quiserem ter bons negócios por muito tempo, ter boas parcerias empresariais, cultivem o ganha-ganha. Se vocês quiserem ter boas amizades, cultivem o ganha-ganha. Nada de só sugar, nada de só dar, entregar. Não. É parceria realmente ganha-ganha, tá? Parceria que tem que ser ganha-ganha, onde os dois
os dois lados ganham alguma coisa. E nos negócios tem que ser dessa forma. Paulo, e o over delivery? Você já ganhou, o cara já ganhou e você pode entregar algo a mais para que você possa ganhar futuramente ainda mais. Pessoal, quinto hábito. Vocês estão vendo essa imagem aí? Então, galera, por que é interessante essa imagem? É para vocês entenderem uma coisa. O hábito número 5, ele é: procure primeiro compreender, depois ser compreendido. Todas as vezes que você tiver uma situação com alguém onde você achar que a pessoa deveria ter feito uma atitude diferente ou algo que você não concordou, primeiro, antes de você julgar aquilo que aquela pessoa fez, entende e compreende o porquê que ela fez. Compreender quais eram os intuitos dela em ter feito aquilo, quais eram as dores que faziam parte do pensamento dela naquele momento a tomar aquela decisão. Todos nós aqui somos seres humanos formados por paradigmas, crenças limitantes e crenças que nos empoderam. Alguns aqui têm crenças que são crenças maravilhosas, fortalecedoras. Por que que Jair tem um comportamento que ele tem? Por que que Jefferson tem um comportamento que ele tem? Por que que Ivonaldo tem um comportamento que ele tem? Por que que Alan pensa desse jeito? Por que que Nádia pensa assim? E você começa a estudar o porquê e começa a compreender o porquê que cada um se comporta da maneira que se comporta. E aí você começa a entender que para de julgar as pessoas pelo que ela fez, por uma atitude, e você começa a olhar a pessoa de uma maneira macro, de olhar a pessoa mais como ser humano. E aí você compreender que as pessoas têm pontos de vista diferentes. Eu mostrei uma imagem aqui, vocês viram 4 imagens num negócio. Tudo depende do quê? Do ponto de vista. Então nenhum de vocês vão estar certo o tempo inteiro. Às vezes os dois podem estar certo, pô. Os dois caminhos podem levar no sucesso lá, de atingir o objetivo, os dois. Então eu tenho que entender isso, eu tenho que compreender e depois eu ser compreendido. Quando vocês forem fechar uma parceria com alguma pessoa, você vai chegar na pessoa e a pessoa muitas vezes vai ter passado por traumas que você tem que entender isso, poxa. Tem que entender que a pessoa passou por uma parada ali e não pode julgar o comportamento. Às vezes a pessoa é grossa com você. Pô, meu irmão, ela aprendeu isso com o pai e com a mãe dela a vida toda, que ser grossa, que ser isso, barraqueira, aquilo é massa. E ela faz aquilo, ela duplica. O hábito número 5 é esse. As pessoas que são eficazes, que aí entra a capacidade de liderar, tá? Capacidade de liderar entra aí, a gente falou muito disso, de você compreender o outro, compreender às vezes as dores do outro, o que fez aquela pessoa tomar aquela decisão, ou o que faz aquela pessoa ser assim, o que é que ela acredita que faz ela ser desse jeito, né? E não bater de frente muitas vezes em você querer seu ponto de vista, meu produto é esse, meu curso é bom e tal, aí a mulher faz, mas eu não quero, e você não entendeu por que ela não quer, o porquê, o que é que faz. Né? Isso vocês fazem muito, né? De quando chegar, de responder a objeção, identificar a objeção, mas isso vocês estão compreendendo o outro, né? Essa sacada é bem importante. Paulo. Oi, pode falar. Só para complementar isso que tu disse aí agora, eu falei sobre esse tema agora na palestra, né, que terminou agora há pouco, e uma frase que resume muito bem isso aí que tu disse é a seguinte: nunca retire uma estaca sem saber por que ela foi colocada. Eu acho que essa frase ela sintetiza tudo que tu falou agora, e eu gosto de usar ela muito. Acho que isso aí, fora do padrão, é algo que a gente deve usar de fato mesmo. Verdade. Saber o porquê das coisas, né? Sexto hábito, crie sinergia. O todo é maior que a soma de todas as partes. Esteja aberto à sua equipe. Se a gente analisar a força que nós temos em conjunto, dentro desse grupo aqui, a mente mestra que se forma aqui dentro, é gigantesco a força que esse grupo tem. Que é muito maior do que a individualidade de cada um aqui. Se cada um de nós decidir ir por caminhos diferentes, nós não seremos grandes a tal ponto de construir um negócio gigante como a gente vem construindo, porque o todo ele é maior do que todas as partes. Se quer chegar rápido, vá sozinho. Se você quer chegar longe e cravar seu nome na história, vá em equipe e esteja aberto a aprender com a equipe. Quantas e quantas vezes uma coisa que eu sou fanático é perguntar para aquelas pessoas que convivem comigo: o que é que eu posso melhorar? O que é que eu posso melhorar? Como é que tu avalia minha liderança? Como é que me avalia isso? Eu sempre pergunto isso. Quem anda comigo sabe, e às vezes fica até pensando assim: poxa, tu quer saber o que de mim? De logo
logo, porque pensa que eu tô perguntando para depois a pessoa perguntar e eu falar alguma coisa. E isso é um hábito que eu tenho, por quê? Porque eu sou fanático em poder corrigir os meus pontos, né? Eu me cobro muito. E você ter pessoas na sua equipe que sejam sinceras, que de bicho, tu pode melhorar nisso. Isso é muito importante, né? Tem muita empresa que não cresce, muito líder que não cresce, porque fica com medo de receber aquele ajuste, aquela crítica construtiva ali que a gente falou na semana passada, né? Pessoas bem-sucedidas, galera, elas estão loucas, querendo saber onde ela pode melhorar. Loucas. Depois ela analisa se ela faz sentido, se faz sentido ou não. Elas preferem muitas vezes um ponto para ela melhorar do que um elogio. Então, crie sinergia e esteja aberto nesse grupo. Pode trazer suas fraquezas aqui para dentro desse grupo, que esse grupo tem interesse em poder ajudar. E 7º hábito, afine o instrumento. Esse hábito, ele consiste, essa imagem aí tem no livro, ó, em você ter sua parte física, sua máquina, seu corpo, exercício físico, nutrição, cuidado com o estresse. Então, a gente já sabe aqui, eu não sei se eu já falei para vocês, mas correr, caminhar, diminui o nível de cortisol, academia diminui o nível de cortisol e aumenta o nível de dopamina, que é o hormônio do prazer, do relaxamento. Então, pô, se você faz caminhada, se você corre e se você malha, e você gasta aquela energia, você está liberando, baixando o nível de cortisol, de estresse, aumentando a dopamina, de prazer e bem-estar e relaxamento. Então, quando você faz exercício, quando você se alimenta bem, seu corpo agradece, tá? Outros cuidados que ela tem é com a saúde socioemocional, né? De você ajudar as pessoas, de você ter empatia com o outro, de você perceber, muitas vezes, ter tanta sinergia com as pessoas que você convive, que você percebe como é que o outro tá às vezes com a ligação, com a palavra, você já percebe. E a segurança interna de você saber, por exemplo, pô, meu irmão, você saber quem você é, suas habilidades, né? E você não se abater, às vezes, por opinião de pessoas que querem destruir você, né? Querem denegrir tua imagem, então você tem que saber o que você quer. Espiritual, clareza de seus valores, envolvimento, estudo, meditação, né? Ir à igreja, né? Ter momentos com Deus, orar, isso é muito importante, gera conexão com o Criador. Mental, leitura, visualização, planejamento, escrita. Então, se você observar o que você está fazendo aí, né? Vocês é uma equipe que tem os resultados que tem porque vocês estão no nível alto, pô. Vocês estão no nível diferenciado, né? Vocês são pessoas que estão sempre lendo, estão sempre estudando, estão buscando crescer, estão fazendo atividade física, né? Estão com clareza de valores. Vocês têm um porquê, vocês estão aí, entendeu? E entender esse porquê é muito importante. Então são esses os 7 hábitos das pessoas atualmente eficazes e espero que tenha contribuído aí com vocês. Eu acho que valeu a pena. O que vocês acharam? Legal? Tá aí, espero que você tenha gostado desse conteúdo maravilhoso que foi um treinamento privado apenas para os colaboradores da minha empresa e eu abri aqui para que você possa ser treinado. Eu quero dizer para você o seguinte: se você tem alguma sugestão de tema, tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, eu vou te responder e assim que possível iremos gravar um vídeo respondendo a sua dúvida também, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo. Meu líder, minha líder, até a próxima!